Comunicação e mercado. Ele é escritor, psicanalista, ele trabalha muito na parte de coach, formado nessa área, é o fundador do Sembra. Resumindo tudo, ele é um educador transformacional, gosta de transformar as pessoas. Tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da TV Litoral Sul, Saulo Coelho. Tudo bem, Saulo? Tudo bem, Sandro. Como é que vai? Tudo certo, sempre bem. Maravilha. Carioca, radicado em Curitiba. Curitiba. E que esteve essa semana em Criciúma, trazendo aí toda a sua experiência nessa linha que você vai conhecer no programa de hoje. Antes, a primeira pergunta, por quê? Trocar o Rio de Janeiro pelo sul do Brasil, vir para Curitiba, a capital dos paranaenses? Primeiro porque Curitiba é uma cidade maravilhosa. O sul do Brasil acaba sendo um lugar aconchegante de pessoas que sempre estão na vanguarda, sempre pensando em crescer e se desenvolver. E eu vim, na verdade, a convite de um amigo, um casal de amigos, Luiz Felipe e Gisela Hall, me convidaram para poder vir para Curitiba. E aí eu aceitei esse desafio. Na época, aquilo era um momento muito importante para mim. E eu sou muito grato a tudo que eles fizeram. E estar ali foi muito importante, principalmente pelo desafio. Larguei a família, só viemos eu, minha esposa e meus filhos. E hoje nós estamos há mais de 7 anos em Curitiba, ajudando as pessoas. No programa de hoje, a gente vai aproveitar toda essa experiência do Saulo e falar sobre a importância do se autoperceber, do autoconhecimento, do ir além, do dar um passo para a transformação. Esse é o motivo do Comunicação e Mercado hoje e esse é o motivo que Saulo vem para Criciúma e deu, inclusive, uma palestra na Associação Empresarial de Criciúma nesta linha, neste foco. Exatamente. Sabe qual era o tema, Sandro? A mudança começa em você. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Eu comecei com essa história, foi uma história mesmo, né? Porque eu cansei de ver as pessoas quererem mudar a vida delas. Eu estou há 25 anos nesse mercado. E o interessante é que o que eu percebia? A pessoa, quando quer mudar, muda a cor do cabelo, muda os móveis de lugar, muda de emprego, muda de casa, muda de carro, alguns mudam de cidade, só que, infelizmente, as pessoas esquecem que a única coisa que elas têm que mudar de fato são elas mesmas. E algumas porque não sabem como fazer isso. E é justamente isso que a palestra, ela se trata, é disso que a gente aborda quando faz essa palestra, como aqui em Criciúma. Não tem jeito, Saulo. A transformação, ela precisa vir de dentro, ela precisa vir de interior. Se ela for externa, ela é muito efêmera. Você sabe por quê? Imagina você o seguinte, o telespectador que está nos assistindo. Se o ambiente muda e você não muda, qual é o nível de comprometimento que você tem em relação a ele? Segundo, isso pertence a qualquer um, menos a você. Eu lembro que meu pai vivia pedindo assim, Saulo, você precisa ser médico. Minha mãe falava, filho, você precisa ser funcionário público. E aí? E a minha vontade era pedir para meu pai fazer medicina e minha mãe ser funcionária pública. Porque esse era o objetivo deles. Então aquilo que está no ambiente nunca vai me mudar. O que me muda de fato, que é o que transforma a minha vida e a sua e a de todos nós, é quando isso parte de dentro. Então isso precisa estar alinhado com a sua essência, com a sua missão, com quem você é, para onde você vai, o que você quer da vida. E as pessoas não sabem encontrar essas respostas, até porque isso não ensina na escola. Ô Saulo, mas isso que a gente conversa agora, parece que é meio óbvio. Sim. Parece que a pessoa que está nos assistindo agora, ela percebe que é isso mesmo. Mas por que ela não consegue? Por que, sabe, dar o passo à frente? Por que é tão difícil o passo da transformação, da mudança? Vamos lá. Primeiro tem uma frase que diz assim, o óbvio só é óbvio para o olho preparado. As pessoas, elas percebem que isso é óbvio. Mas por que elas não fazem? Vamos lá. Para eu poder tomar qualquer decisão de mudança, eu tenho pelo menos 2 coisas acontecendo na minha cabeça. Resposta autobiográfica. O que é resposta autobiográfica? Eu respondo e faço todas as coisas baseado na minha experiência anterior. E a experiência anterior da maioria das pessoas é qual? Ela teve uma experiência que a fez muito mal, ou ela sofreu, então ela tem medo disso acontecer de novo. Então, resposta autobiográfica. E a segunda é você ter que assumir a responsabilidade da decisão que você toma em mudar. E mudar, por incrível que pareça, Sandro, não é uma coisa que as pessoas fazem com frequência. Elas mudam coisas externas, como você mesmo disse. Mas internamente, as pessoas só mudam por 2 fatores. Vou dar um exemplo. Você conhece algum amigo teu que fuma muito? Alguns sim. Pois bem. Aí o médico vira para ele e fala, rapaz, você precisa parar de fumar. A vizinha fala para ele, você precisa parar de fumar. O cunhado fala para ele, você precisa parar de fumar. O filho fala para ele, você precisa parar de fumar. O cara não para. Porque o amor é que está imperando ali. De repente, esse cara sofre um infarto do miocárdio. O que você acha que ele para de fazer? Para de fumar. Então, ele consegue tomar uma mudança muito rápida, porque agora não é o amor que é o motivador, é a dor.
Então você está mudando por dois fatores. Você muda pelo amor, quando é uma coisa interna sua, ou você muda pela dor, quando alguma coisa te força a fazer isso. Pessoas que tomam decisões de mudar radicalmente sua vida financeira, radicalmente sua vida pessoal ou profissional, elas são motivadas ou por alguma coisa interna, ou porque elas tiveram que se redescobrir. E esse é o momento da mudança, quando você tem que redescobrir. O lance da mudança é que se você não fizer, alguém vai fazer no teu lugar e vai tomar aquilo que era para ser teu. Autoajuda tem uma diferença muito grande do autoconhecimento? Sim. As pessoas às vezes primeiro confundem autoajuda com autopiedade. Né? Ela acha que, eu preciso e ninguém me ajuda. Então, normalmente quando você é um cara provisor, que você ajuda todo mundo da sua família, não sei se você já notou, as pessoas que você mais ajuda são as que menos te valorizam. Por quê? Porque no caso dela, ela confundiu autoajuda com autopiedade. A autoajuda é a capacidade que eu tenho de fazer por mim, fazer comigo aquilo que eu sei que tem que ser feito. O autoconhecimento é descobrir como. Porque eu conheço um monte de gente que não sabe como fazer. Uma vez eu fui num curso de um cara chamado Tony Robbins, e ele faz uma abordagem lá que é assim, por que você não ganha 1 milhão por ano? E as pessoas dão uma série de desculpas, mas a resposta é muito simples, porque você não sabe como. Então, se as pessoas têm autoconhecimento de descobrir como elas podem fazer isso consigo ou com elas próprias, elas tornam isso mais fácil. Agora, ter um motivo é melhor do que ter um como. Se você tem um porquê, você vai encontrar qualquer como. Para se transformar, e eu quero tratar bem nesse primeiro bloco essa questão que envolve de forma global a todos nós, principalmente pegando o telespectador, que está aí numa decisão de vai, não vai, porque eu fui e voltei sempre, porque eu não fui e dei um passo além, né? Essa questão da disciplina, né? Da disciplina. Porque no segundo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre o Sembra, a gente vai falar sobre por que o Saulo Coelho está em Criciúma e também sobre livros, sobre técnicas, sobre a parte prática desse primeiro bloco que é a teoria. Mas eu fiz essa introdução porque para se transformar, necessariamente precisa sair da zona de conforto? Necessariamente. Porque você só consegue mudar alguma coisa quando você entra no que a gente chama de zona de atrito. Por exemplo, alguma vez na vida, Sandro, você já lutou para provar que você estava errado? É verdade. As pessoas não fazem isso. Então você teve sempre errado, certo? Não, porque o nosso cérebro ele foi criado para sobreviver. Então a única coisa que ele quer que você faça na vida é ter conforto. Porque ele precisa que você mantenha você vivo, você consciente e você de uma maneira confortável. E o que as pessoas não percebem é que o conforto é, muitas vezes, aquilo que impede de realmente desenvolver. Quantas pessoas você conhece? Vou dar um exemplo. Um país na Ásia, por exemplo, que já foi muito destruído, até bomba atômica já caiu nele, que é o Japão. Por que ele conseguiu se reinventar? Porque uma dor muito grande o fez sair tecnicamente de um conforto, ou uma desgraça o fez sair de um conforto, para que ele pudesse se reinventar num nível tal que ninguém consegue fazer igual. Outro exemplo, por exemplo, acontece aqui na América do Sul. Pega o Chile, por exemplo, que é um país desenvolvido. Ele já foi acometido por terremotos, uma série de coisas, mas é um país que se reinventa por quê? Porque nos momentos de dores, as pessoas encontram o real poder de transformar a dificuldade em oportunidade. E as pessoas só conseguem transformar a dificuldade em oportunidade, primeiro, quando elas reconhecem, e segundo, quando elas fazem o que tem que ser feito na hora que precisa ser feito, e deixar de fazer o que sempre fizeram. Disciplina. Esse é o ponto. Por que Disciplina. é tão difícil manter ela sempre vigente? Porque cada um de nós vivemos dentro do que você acabou de dizer de zona de conforto. Por exemplo, é muito mais fácil você, hoje, no mundo que a gente vive tão tecnológico, ele também gerou para a gente quantos confortos? Antigamente, quando você queria mudar de TV ou canal de TV, o que você fazia? Você levantava da TV, hoje você aperta um botão. Então essa comodidade acaba gerando nas pessoas também morbidade. As pessoas nunca foram tão acima do peso, as pessoas nunca tiveram tantos problemas de saúde porque elas não se movem. Agora, olha que pergunta interessante. Todo mundo sabe que tem que fazer exercício, então por que não faz? Porque não existe um motivo muito forte para fazer isso. Amor e dor. Depois do intervalo, se você quiser, a gente fala um pouco sobre a relação gangorra, que é o que acontece na vida das pessoas. O cara tem a sensação de que ele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce na vida dele como uma montanha-russa. E eu vou explicar exatamente o que leva as pessoas a viver assim dessa maneira. Por que o Saulo Coelho acabou optando pela área do desenvolvimento humano? Porque eu tive que passar por isso. Eu nasci numa família
Minha família sempre foi uma família, digamos assim, meus pais, eu amo os meus pais, eles sempre fizeram tudo que eles poderiam fazer por mim. Mas eu tive momentos muito difíceis na minha vida, principalmente na relação pai, mãe, eu tive dores, eu tive situações que eu tive que viver, e essas situações começaram a me amoldar. Um belo dia eu fui numa palestra de um cara chamado Tony Morales, e ele estava fazendo uma palestra, e ali ele contou que ele passou por uma situação muito difícil na vida dele, e aquela situação que ele falou estava acontecendo comigo. Naquele dia eu tomei uma decisão, eu vou fazer pelas pessoas isso que esse cara fez por mim. Mas o início não foi fácil, não. Sofri muito para chegar até aqui. Você tem crise, né? Você tem dificuldade de credibilidade. Hoje não, centenas de milhares de pessoas já passaram por uma palestra, um curso ou um programa de imersão que eu tenho. Mas até chegar aqui foi muito duro. Mas eu optei por isso porque era um meio que eu tinha de contribuir para as pessoas. Depois do intervalo comercial, a gente vai ficar sabendo um pouco mais sobre o porquê a passagem do Saulo Coelho aqui pela cidade de Criciúma, o que é o Sembra e também técnicas. Vamos aproveitar a passagem dele por aqui e absorver o máximo possível de conhecimento nessa área do desenvolvimento humano. É rapidinho intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. This is your life, this is your call. You got it going. Na Fisk, seu futuro não tem fronteiras. A rapidez do Speed com a interatividade do CyberFisk. Seus sonhos acontecem. Vem pro mundo. Vem pra Fisk. Venha para a Exucre. Ingresso é através do seu histórico escolar. São 14 cursos à sua disposição. Na Exucre, a teoria e a prática andam aliadas, com professores qualificados, localização e infraestrutura privilegiadas, valorizando ainda mais o seu aprendizado. Conheça as vantagens de ser aluno Exucre. Financiamentos, bolsas, descontos e muito mais. Então, escolha Exucre. Venha para a Exucre. Inscrição exucre.com.br. A Churrascaria Medieval serve diariamente refeições de qualidade em várias opções de churrasco e mais de 22 tipos de saladas. Churrasco com buffet livre a quilo. Oferece também refeições pelo sistema Prato Feito e Marmitex. Churrascaria Medieval, todos os dias ao meio-dia servindo o melhor para você. Em Criciúma, na rua 7 de setembro, 115, Fundos da Colina Veículos. Fone 48 3433 2811. Quer ir para Paris e ainda levar um acompanhante? A Latam Travel quer premiar você. Vá até a nossa loja no Giasse do Santa Bárbara e veja como participar. Não perca esta oportunidade de conhecer a França, um dos países mais visitados da Europa. Compre seus pacotes de viagem conosco e concorra a 5 noites mais aéreo com acompanhante. Paris te espera e nós da Latam Criciúma também. Latam Travel Criciúma, oportunidades imperdíveis para você. Comunicação e Mercado está de volta e com prazer recebemos aqui nos estúdios da TV Litoral Sul o educador transformacional Saulo Coelho. Aliás, esse conceito criado de educador transformacional é teu, né, Saulo? É uma marca tua. Coincidentemente, aconteceu uma coisa interessante. Estava dando entrevista numa outra emissora, aí me foi feita uma pergunta ao vivo, né? Ele falou assim, olha, você é palestrante, é treinador, é coach, motivador, o que você é? Na verdade, embora acredite que todas essas coisas são importantes, eu falei para ele assim, olha, eu sou um educador. Aí ele perguntou, educador de quê? Eu falei, um educador transformacional. Aí depois eu até registrei, porque o educador transformacional, o que eu faço na minha vida de verdade, é transformar as pessoas na melhor versão que elas são delas mesmas. Porque todo mundo na vida, você agora que está me ouvindo, por exemplo, me assistindo, você sabe que você tem um potencial adormecido. Lá no fundo, você tem alguma coisa que diz para você assim, olha, eu tenho algo, eu não sei como vou atingir isso, mas todo mundo tem alguma coisa que gostaria de transformar. E foi nisso que eu embarquei nessa onda de educador transformacional, mas é muito mais para chamar a atenção e também me separar de uma boiada inteira, para poder trazer para as pessoas a verdade, que é o que eu acredito que eu faço realmente da minha vida.
O Saulo, como empreendedor, ele constituiu também a Saulo Coelho Coach Resorts, que é uma empresa que está se estabelecendo em Criciúma e que eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre isso. Isso. A Saulo Coelho Coach Resorts, Sandro, é uma empresa na qual nós criamos. Para quê que eu criei essa empresa junto com a minha esposa? O objetivo era um só: poder gerar para as pessoas transformação. Inclusive, eu tenho 7 programas de transformação, de vida, é isso que eu chamo. Aí as pessoas falam, mas de vida e dos negócios? Bem, toda empresa, embora ela necessite de gestão e uma série de controles, por trás de todo CNPJ sempre tem um CPF. Então, quando você cuida das pessoas, elas cuidam dos negócios. E eu criei 7 programas. E esses 7 programas têm o guarda-chuva da Saulo Coelho Coach Resorts. Vou te falar um pouco de cada um dos 7, eu não sei se é permitido agora. Pode falar, mas assim, eu tenho um programa que inclusive vai ter aqui em Criciúma, chamado Decision Day. Vai acontecer um agora em Curitiba, dia 20 de agosto. E depois nós vamos ter, no futuro, outros acontecendo aqui. O Decision Day, por exemplo, são 7 decisões que vão nortear e transformar a sua vida. Essas 7 decisões, elas são ancoradas nas pessoas. Eu estou aqui agora conversando com você, eu sei exatamente quais são minhas 7 decisões. E a frase mestra desse programa é: você não administra tempo, você administra decisões. Porque as pessoas querem o quê? Queriam que o dia tivesse 30 horas. Dar 6 horas a mais para as pessoas não significa que ela vai aproveitar melhor o tempo dela. Porque se você tem muito tempo, mas não sabe para onde você vai, não faz diferença nenhuma o tempo que você tem. E se você tem pouco tempo, mas tem direção, você aproveita ele de uma maneira mais eficaz. Então a gente ensina 7 decisões. Aí existem outros programas, por exemplo, tem o Step Up, que é o próximo nível, né? As pessoas até me questionam às vezes, sabe, Sandro? Saulo, por que você coloca nome em inglês? Porque o nosso objetivo é internacionalizar a marca, internacionalizar o negócio. E aí você coloca esses nomes justamente para quê? Para que as pessoas saibam em qualquer lugar do mundo. Esse Step Up significa o próximo nível, próximo passo, um passo acima. É liberdade emocional e financeira. Aí eu tenho mais 2 de imersão, são 3 dias. Mind Shift, que significa mudança de mentalidade. Hero, que é um coaching de equipe. E depois 3 programas de formação. E aí onde entra o Sembra, que é o Centro Brasileiro de PNL Coach, porque ele certifica essas 3 formações. Liderança 360 graus, coaching comportamental e o FTS, que é o Formando um Treinador de Sucesso. Então esses 7 programas são os que eu tenho para poder ajudar as pessoas a ter grandes resultados. Tu falou em CPF e CNPJ. A harmonia do pessoal com o profissional para se alcançar o sucesso, ela precisa estar sempre numa frequência legal? Tu não consegue ser um bom profissional se tu não estiver ser desenvolvido na área pessoal, e o contrário também é verdadeiro? Eu acho que o contrário é mais verdadeiro. Se você olhar as pessoas hoje, a maioria delas que não se sentem bem profissionalmente, às vezes elas estão com problema em casa, ou estão com problema com alguém. O lado pessoal, ele influencia 100% do lado profissional e vice-versa. Só que o problema é que às vezes as pessoas falam, você precisa aprender a separar isso. Isso é verdade. Mas mais importante do que saber separar é saber conviver. Vou te fazer uma pergunta interessante, Sandro. O que é mais importante, seu braço direito ou esquerdo? Vou dizer os dois, óbvio. Os dois. Se eu te pedisse para você escolher um, qual que você escolheria? Você vai falar, poxa, não dá, porque eu preciso dos dois. E todo mundo precisa do lado pessoal e do lado profissional. O que às vezes acontece é que a gente não sabe dividir as decisões que cabem a cada uma das áreas. E isso a gente ensina lá no Decision Day, justamente para poder alinhar 7 áreas na vida das pessoas. A venda é sempre o principal gargalo de qualquer empresa, né? O desenvolvimento da equipe de vendas é sempre uma necessidade, com crise ou sem crise, toda empresa quer vender. E tu acabou lançando um livro nessa linha, eu que falasse um pouco sobre o livro, inclusive, que é Manual da Sobrevivência na Venda Direta. E para o telespectador que trabalha nessa área, o que tu tem a dizer? Primeiro, todo mundo vende. Seja produto, seja não, você vende produto, serviço ou ideia. Tem gente que só sabe vender ideia. O cara é mestre em vender ideia. O problema é que dificilmente alguém assume venda. Eu vou te falar como é que começou essa história comigo. As pessoas, elas têm medo de vender. E o medo de vender está ligado à aceitação. Você pode notar que todo mundo tem nome para tudo, menos para vendedor. O vendedor, ele é consultor de venda, ele é um consultor comercial, ele é qualquer coisa, menos vendedor. E até médico é vendedor. Porque se ele prestar um serviço ruim, quem vai querer comprar o serviço dele?
Eu ri porque tu falasse isso, eu lembro agora que a nossa área, nós também não chamamos de vendedor, é executivos de venda. Esse é o ponto. Então, todo mundo nega o vendedor. Só que o ponto é o seguinte, você tem que assumir o vendedor que há em você. Olha, não tem nada, absolutamente nada, que está nesse estúdio, que está nas pessoas que agora estão assistindo, o relógio que você está usando, o perfume que você está usando, a roupa que você está usando, o sapato que você está usando, não tem nada que não passou na mão de um vendedor. Então, negar o vendedor é negar a história do capitalismo. Porque o que é o capitalismo? Alguém que arrumou a maneira de ganhar dinheiro quando pessoas precisam de produtos ou serviços para resolverem seus problemas. O que o vendedor é? Um solucionador de problema. Então, o que a gente explica ali é que vender não é dom. Um dia uma pessoa virou e falou assim, fulano tem o dom de vender. Isso é mentira. Porque quando ele nasceu, o médico falou, eis mais um vendedor no mundo? Não. O que acontece é que as pessoas têm algumas habilidades. Eu posso viver numa família, onde essa família que eu vivo, as pessoas elas têm mais facilidade de comunicação, elas interagem melhor uma com as outras, isso pode ser uma característica. Mas a venda, ela precisa ser trabalhada, treinada, desenvolvida, como qualquer outra profissão. Quando você assume isso, as coisas se transformam. Agora, vender é importante para qualquer mercado. Quando a pessoa está lá na sua casa, no seu recanto, conversando consigo mesmo e vem a ideia da mudança, seja profissional, principalmente na área profissional. A pergunta vai na direção da área profissional. Quando já vem esse pensamento, é porque a pessoa precisa trocar, precisa mudar, precisa fazer algo. Como enxergar essa oportunidade? Você sabe que existe um ponto interessante até na psicologia prática, que aí engloba até a biologia, mas porque é assim, você tem um período de mudança. Esse período ele pode começar com 2 anos, mas para a maioria das pessoas de 5 a 7 anos. São períodos de 5 a 7 anos, são períodos de mudança. Cíclicos, sempre. São ciclos. Como acontece na natureza, né? Você só sabe que existe verão porque você conhece o inverno. Só sabe que tem o outono porque tem a primavera. E elas se completam. São ciclos, né? Agora, o ponto é o seguinte. De onde nasce a mudança? Existem 2 coisas acontecendo na minha vida e na sua. Condições de vida, modelo de mundo. O que é condição de vida? É tudo que eu tenho, tudo que eu sei e tudo aquilo que eu convivo. É uma condição de vida. O que é o modelo de mundo? O que eu aprendi e acredito em relação a isso. Quando o meu modelo de mundo é diferente da minha condição de vida, há um choque. Eu procuro rapidamente mudar. Só que isso às vezes vira uma fórmula de sofrimento. Qual que é a fórmula de sofrimento? Quando o meu modelo de mundo, minha condição de vida são diferentes e eu não me sinto capaz de mudar alguma coisa. Aí as pessoas sofrem. Pergunto para as pessoas por que elas estão sofrendo. Elas sempre vão atribuir, claro, tirando alguns sofrimentos, perdi alguém que eu amo, não estou falando desse tipo de sofrimento, estou falando na vida. Não, sim. Por que as pessoas sofrem? Porque elas estão tentando mudar alguma coisa e não estão conseguindo. Estamos já indo para o encerramento do programa, Saulo, e o Saulo escolheu Criciúma para vir montar a empresa, por quê? Por que a região sul de Santa Catarina? Porque na realidade eu vejo aqui como um grande polo de desenvolvimento. Existem muitas pessoas aqui, pessoas em vanguarda, e quando a gente pensa em expandir, como eu te falei em relação ao sul, Criciúma, ela fica a 400 e poucos quilômetros de Curitiba e 290 quilômetros mais ou menos de Porto Alegre, ela fica no meio do caminho e esse é o ponto ideal da gente poder, na verdade, começar um polo, tanto para subir quanto para descer para o sul. A expansão, ela é a primeira, a segunda, a terceira? A gente tem agora Coaching 5, já tá... a Saulo Coelho Coach Research, nós estamos abrindo 5 polos dentro de uma área. E esses polos, Criciúma é um desses polos. Aqui nós temos 3 pessoas que estão desenvolvendo conosco trabalho, estão se, digamos assim, capacitando para poder continuar com a gente um desenvolvimento muito legal desse trabalho aqui. E o grande objetivo com isso é ajudar as pessoas a ter um crescimento linear e um crescimento que dê para elas realmente sustentação. Lembra que eu te comentei da gangorra, da montanha-russa? É verdade, acabamos não falando no segundo bloco. Então, qual é o grande objetivo com aquilo, com nossos programas? Tirar das pessoas essa sensação de que a vida dela sobe e desce. Porque a vida só sobe e desce ligada à motivação. Quando as pessoas têm motivação em ir para longe de, ou seja, eu sou pobre, eu nunca mais quero ser pobre, aí eu cresço na vida. Só que, como o meu foco é não ser pobre, e esse meu foco não é ser rico, o não ser pobre é mais forte. Quando eu me distancio daquela pobreza, o meu cérebro volta a captar a primeira coisa que eu penso. E eu penso em ser rico? Não. Eu penso em não ser pobre.
E para eu poder ter significância, eu volto à pobreza. Então existem pessoas que fazem isso para tudo. Já viu aquela pessoa que começa a dieta e de repente ela volta a engordar de novo? Geralmente na ela fala assim, segunda-feira. eu quero perder peso. Ela perde peso. Quando ela termina de perder, como o objetivo dela não era emagrecer e ter saúde, ela pensa em perder peso. O que vem na mente dela? Peso. Ela volta ao estágio original. Porque o cérebro anula a palavra não. Quer ver um exemplo? Ó? Você que agora está assistindo a gente aí, ó. Não pensa no elefante vermelho. Não pensa no elefante vermelho. No que vocês estão pensando? No elefante vermelho. Então, quando você fala, eu não quero ser pobre, o que o cérebro lê? Quero ser pobre. Não quero ter dívida. Vai ter dívida. Ah, eu não quero ficar doente. Fica doente. Então, a grande mudança começa quando você entende como o cérebro funciona. Saulo, começasse a ministrar palestra no ano de 1992, 92. ali nessa época aí. De lá para cá, o que o Saulo não faria mais que já fez? Que eu não faria, o que eu já fiz, eu acho ter adiado esse projeto que eu vou começar agora. Esse projeto já poderia ter começado há uns 5 anos atrás. Só que naquele momento, minha vida eu dividi em 4 partes, né? Eu fui um palestrante, depois eu quis ser um treinador, montei um instituto e agora eu estou numa outra fase. Essa fase, inclusive, que casa com esse núcleo que a gente vai montar aqui, é através do Clube da Mudança. O Clube da Mudança é digamos, entre aspas, não é bem um clube, porque não é um clube como a maioria, mas é um grupo onde pessoas se conectam para poder gerar um grande desenvolvimento. Eu sinto que eu podia ter feito isso antes, que essa minha ideia não é nova. Só que eu fui adiando essa ideia por um motivo. Ainda me faltavam alguns elementos para que fosse feito tudo isso. Então, se você me perguntar, o que você poderia ter feito? Eu acho que eu poderia ter feito isso antes. Em relação à minha vida pessoal, o que eu poderia ter feito? E que eu, de repente, deixei de fazer, é ter ajudado mais as pessoas quando eu poderia ter ajudado. E isso acabou se transformando na minha missão de vida. Porque logo no início da carreira, e se tiver algum coach me ouvindo agora, existe muito protagonismo. E às vezes você fica muito preocupado com você. E no início eu fiz isso, eu fiquei muito preocupado em me desenvolver e eu fazia aquilo por mim. E hoje eu percebo que esse não é o meu mote. Meu mote hoje é fazer isso pelas pessoas. Então é por isso que hoje eu faço o que eu estou fazendo agora. Saulo, muito obrigado. Obrigado, Santos. Sucesso. Valeu. E o site, se alguém quiser assistir, entrar em contato com vocês. saulocoelho.com. Meu Facebook é o Saulo Coelho e o Instagram também, o Saulo Coelho. Lá nós temos informações de treinamentos, desenvolvimento e você de Criciúma e região vai ter aqui um dos melhores núcleos para desenvolvimento pessoal que você já viu. Muito obrigado pela participação, pela vinda em Criciúma. E o Comunicação e Mercado vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Gostaríamos muito que você continuasse com a gente, porque a TV Litoral Sul é uma TV local com uma programação 100% regional, feita com muito carinho para você. Comunicação e Mercado.